Olá pessoal, vim aqui para falar sobre um tema muito pertinente que muitos pacientes nos procuram aqui no consultório, que é sobre o tempo correto para se realizar a cirurgia ortognática. Será que eu preciso usar o aparelho ortodôntico antes? Será que eu posso usar depois? Como que eu posso seguir o tempo de tratamento? Hoje, aqui na nossa clínica, nós acreditamos muito em 3 tempos de tratamentos distintos. Ou seja, seria o benefício antecipado, que é uma cirurgia onde eu basicamente vou para a correção da minha deformidade de face e eu coloco o aparelho na véspera da cirurgia ortognática, ou seja, eu não faço nenhum tipo de preparo ortodôntico. Eu tenho os que a gente chama de Surgery Early, que eu não tenho uma tradução para isso no português, mas esse é um preceito advogado pelo Federico Hernandes Alfaro, que publicou esse timing de cirurgia ortognática, que é onde eu verifico que eu não posso realizar o meu benefício antecipado, pois eu tenho algumas inconsistências dentárias que não me permitem fazer isso, então eu executo somente certas movimentações dentárias e aí eu vou para a cirurgia ortognática, ou seja, eu faço um preparo mínimo para a cirurgia ortognática. E eu tenho a sequência convencional, onde o paciente ele vai fazer um preparo ortodôntico, deixar aquela dentição, aquela oclusão perfeita para poder fazer a cirurgia ortognática, uma vez que o tratamento ortodôntico esteja todo pronto, vai para a cirurgia e sai com a oclusão muito próxima da finalização. Essa última opção, ela é de fato a opção mais sedimentada na literatura, que é mais utilizada há mais tempo, porque o princípio da cirurgia ortognática, do preparo ortocirúrgico para a cirurgia ortognática, ele começou com um preparo ortodôntico perfeito. Mas isso era muito numa época onde eu não tinha tanta confiança em relação à estabilidade, eu não tinha tanta confiança em relação à fixação das osteotomias a serem realizadas, então eu tinha que deixar esse caso mais perfeito possível para a cirurgia. Hoje, graças a Deus, como qualquer área da saúde, eu tenho mudanças que normalmente são para o bem. Eu poder mudar o tempo para eu indicar uma cirurgia ortognática, ela pode sim trazer muitos benefícios. Hoje, o Surgery Early ou o benefício antecipado, que seria o Surgery First, hoje são as modalidades que a gente fala aqui em 70% dos nossos casos. Por quê? Isso não é uma opinião nossa, mas isso é o que eu tenho de fato de sólido na literatura, que é que o tempo de tratamento total entre fazer a cirurgia primeiro, colocar o aparelho e fazer as movimentações dentárias para eu ter uma oclusão correta, ele é reduzido até em 50% num tempo de preparo convencional. Carlos, então quer dizer que eu fazer uma cirurgia por benefício antecipado, eu posso facilitar o meu tratamento, encurtar o tempo de tratamento como um todo? Sim. Isso eu posso, isso é um dado da literatura que a gente consegue fazer. A sequência de preparo convencional, normalmente, ele demora mais. E isso atrelado por várias questões, porque a própria deformidade de face, ela limita, sim, alguns movimentos ortodônticos, a descompensação ortodôntica, e porque as próprias osteotomias, elas favorecem a taxa de turnover ósseo, elas favorecem a movimentação ortodôntica que ela ocorreria num tempo X, em pacientes já operados, a mesma movimentação ortodôntica ela acontece mais rápido. Esses são os principais motivos para esse tempo de tratamento total ser reduzido. Uma outra grande vantagem que a gente vê em indicar a cirurgia precocemente é a descompensação ortodôntica prévia, o preparo ortodôntico prévio, querendo ou não, estigmatiza o paciente. O paciente que tem uma deformidade de face, ele procura esse tipo de tratamento por uma questão estritamente funcional, porque não mastiga direito, porque não respira direito, mas muitos deles, se não a grande maioria, também tem questões relacionadas à aparência. A descompensação ortodôntica, basicamente, eu acentuo a deformidade esquelética, eu torno ela mais evidente. E para o paciente, socialmente falando, é muito pior esse tipo de abordagem. Quando eu parto para fazer uma correção cirúrgica prévia, permitindo que essas descompensações sejam feitas depois, eu livro o paciente dessa estigmatização social. Então esse pra gente também é um dos principais motivos para indicar esse tipo de abordagem. Na nossa opinião, a grande desvantagem
do benefício antecipado ou do Surgery First seria que eu tenho, sim, que ter um ortodontista muito familiarizado com a técnica e eu tenho que ter um cirurgião muito familiarizado com a técnica. Eu diminuo o leque de profissionais que podem fazer esse tipo de abordagem, eu diminuo o número de ortodontistas que estão de acordo em tratar dessa forma. Mas é mandatório que os profissionais tenham experiência nesse tipo de abordagem para que eu não entregue resultados subótimos e acabe causando um malefício para o paciente e um malefício também a esse tipo de abordagem. As contraindicações formais para a cirurgia de benefício antecipado ou surgery early seriam as grandes atresias, tanto da maxila quanto da mandíbula, porque eu posso ter uma imprevisibilidade esquelética no momento que eu expando essa maxila, que eu expando o meu arco durante a cirurgia. Se eu tiver uma certa recidiva, eu não vou conseguir fazer a finalização ortodôntica. Ou seja, eu sento com o meu ortodontista, eu planejo o meu caso, que eu vou deixar essa base óssea expandida, e no pós-operatório eu tenho uma recidiva. Se isso acontecer com um paciente de benefício antecipado, eu vou ter pouca elasticidade para discutir com o meu ortodontista e contornar isso. E eventualmente esse paciente vai acabar voltando para o centro cirúrgico. Uma outra grande questão é em relação às discrepâncias intra-arco, ou seja, o paciente que não tem espaço no arco dentário com apinhamento. É muito imprevisível o formato que esse arco dentário vai assumir no momento que eu começo a fazer ortodontia para deixar ele no formato correto. Isso pode me dificultar no pós-operatório eu conseguir concatenar os dois arcos da maxila e da mandíbula. Pois bem, para resumir o que a gente estava falando, tudo começa num bom planejamento. Na nossa ideia, sempre um bom planejamento virtual, eu analisar a movimentação da base óssea que eu preciso fazer, se eu vou ter uma certa estabilidade da oclusão, se os movimentos ósseos que eu vou fazer vão me permitir realizar os movimentos dentários depois, e se não for possível, nós não vamos indicar o benefício antecipado. Nossa ideia aí sim é mostrar para o paciente o que a gente vê no planejamento para que ele entenda que talvez esse é um paciente que não tem indicação para esse tipo de abordagem. Mas tudo começa de um bom planejamento e uma boa conversa tanto do cirurgião com o paciente quanto do cirurgião com o ortodontista.